minhas lamparinas estão acesas. Glória a Deus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, só estou esperando. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. O tema da nossa rede jovens de hoje é constância. Vira para sua irmã e fala assim: ser constante. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. A palavra constância, eu gosto sempre de ministrar trazendo o sentido dos temas, o sentido da palavra. Se você gravar essa palavra e durante o decorrer da mensagem, de toda a mensagem, você lembrar que o título, o centro da mensagem é esse tema, vai fazer todo sentido para você e vai ajudar você a absorver e a receber o que o Senhor, a mensagem central que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Então eu gosto sempre de trazer o sentido das palavras, o sentido dos títulos, das mensagens.
E o sentido dessa palavra constância é aquele que permanece firme, aquele que não oscila, aquele que não é variante, aquele que está perseverante. O Senhor, Ele traz, o dicionário, Ele traz alguns significados, alguns sinônimos da palavra constante. Constante é aquele que persevera. Se você é uma pessoa que persevera, você é uma pessoa constante. Constante é aquele que persiste. Constante é aquele que tem firmeza de ânimo. Constante é uma pessoa que caminha em paciência, em longanimidade. Constante é uma pessoa que permanece. Constante é aquele que é fiel acima das circunstâncias. Constante é uma pessoa leal, porque a lealdade é fruto da constância. A constância vai exigir de você lealdade, e a lealdade vai exigir de você constância. Constância é uma pessoa, constante é uma pessoa que é estável, que é uma pessoa que está sempre bem estabelecida. Constante é aquele que é imutável. Constante é aquele que é contínuo, aquele que prossegue, aquele que não retrocede, aquele que não para no meio do caminho. A constância está relacionada à retidão, a uma pessoa que é reta, que é íntegra. Constante é uma pessoa frequente, é uma pessoa que vai e nunca deixa de continuar a sua caminhada. O Senhor quer que você seja constante, o Senhor quer que você seja perseverante, o Senhor quer que você seja frequente, o Senhor quer que você seja fiel, o Senhor quer que nós sejamos firmes, o Senhor quer que nós sejamos ungidos, contínuos, estabelecidos, bem estáveis, leais. O tema dessa mensagem de hoje, ela libera todos esses sinônimos sobre a sua vida. A palavra de hoje, ela libera todos esses sinônimos. Eu profetizo que por meio dessa palavra virá sobre a sua vida uma unção de maior perseverança. Depois dessa palavra virá sobre a sua vida uma unção de persistência, de firmeza de ânimo, de paciência, de permanecer, de fidelidade, de lealdade, de estabilidade, de imutabilidade. Em nome de Jesus, que venha sobre a sua vida por meio dessa palavra uma unção de você viver uma vida de crescimento e de avanço todo o tempo do seu viver nessa terra. Inconstante é uma pessoa que falta em todas essas coisas. É uma pessoa que não é firme. É uma pessoa que não dá para você confiar nela. Deus não confia os seus segredos a alguém inconstante. Deus não confia os seus talentos a alguém inconstante. Deus não confia o reino a alguém inconstante. Se você quiser ser uma pessoa pertencente ao reino, se você quiser ser uma pessoa que vai ser alguém de referência no seu tempo, é necessário você entender que uma das coisas necessárias para isso é a constância. Se você não permanecer numa vida contínua, se você não permanecer numa vida de perseverança, pouco lhe será dado. Inconstante é aquele que não consegue se manter firme em um determinado propósito. É uma pessoa variante, variável. E hoje o Senhor quer cancelar esses espíritos sobre a nossa vida. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança ou a constância. Ora, a constância deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Não tem como você ser uma pessoa constante e incompleta. A constância é o que nos faz ser plenos. A constância é o que vai levar o completar da obra de Deus na nossa vida.
Muitas vezes Deus está fazendo algo, Deus está prestes a fazer algo, e eu estou numa caminhada, eu estou seguindo uma palavra, e aí de repente no meio do caminho vem o desânimo, vem a frieza, vem a fraqueza, e eu retrocedo e eu paro. E nesse momento que eu retrocedo, nesse momento que eu paro, eu me afasto do cumprimento do propósito de Deus para a minha vida. Muitos de nós aqui já éramos para estar muito mais longe. Muitos de nós já éramos para estar muito mais elevados na vida cristã, na vida espiritual, na vida intelectual, na vida financeira, na vida emocional. O problema é que a inconstância em um dado momento tomou conta da nossa vida. Ela entrou em nossa caminhada e fez com que a gente retrocedesse em muitos momentos. A constância, ela é como não sei se vocês lembram. Eu creio que não é da época de muitos aqui, mas talvez vocês conheçam. Aquela época que a gente tirava foto e tinha que rebobinar a máquina para tirar uma outra foto. Se você errou, se a pessoa saiu feia na imagem, você tinha que rebobinar o filme para tirar a máquina, para tirar a próxima foto. A inconstância era mais ou menos isso. Você chega em um determinado lugar, se você não permanecer em constância, o Senhor tem que te rebobinar. Você volta todo atrás. Uma vez eu falei na igreja lá, a pessoa que tem a unção do Moonwalk, do Michael Jackson, né? Ela está bem na frente, daqui a repente volta tudo atrás. E o Senhor Jesus, Ele não quer que você viva na unção do Michael Jackson. Ele quer que você caminhe na perseverança do Espírito. Ele quer que você seja uma pessoa constante, para que você não viva voltando em ciclos. Você tem que viver situações de novo. Olha o que fala aqui esse texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Deixa eu te dizer algo que vai fortalecer a sua vida em constância na presença do Senhor. As provações. Todos nós, homens, mulheres, jovens, adultos, velhos, nós seremos provados durante a nossa vida. Deus nos criou e Ele permite com que nós passamos por provas, porque é no meio da prova que você recebe força para continuar e vencer as guerras que estão por vir. A Bíblia diz que Deus, Ele não tenta ninguém. Nesse texto aqui, nós vamos ver lá na frente. Existem versões que falam: bem-aventurado, tende por grande alegria quando você for tentado. Não, porque Deus, Ele não quer que você, Ele não aprova que Satanás, ele não deseja que você seja uma pessoa que viva em quedas de tentações. Deus, Ele prova. Prova vem de Deus, tentação vem do diabo e tribulação vem da vida. Todo mundo vai passar por provas, tentações e tribulações. E tanto as provas, quanto as tentações e quanto as tribulações, elas vêm sobre a nossa vida para nos fortalecer. Deus, Ele não te prova para te reprovar. A maioria de nós aqui, se não quase todos, apenas os bebês, as criancinhas mais novinhas, passaram pela escola ou passam ainda. E tem que, para que nós possamos ser graduados, para que nós possamos chegar a um lugar de autoridade, a um lugar de vitória, primeiro nós precisamos passar pelas provas. E o professor, antes da prova, ele sempre dá a matéria. Outro dia o Dedé, ele postou um vídeo do Luiz Hermínio falando sobre, mais ou menos sobre isso. O problema é que às vezes o professor está ali dando a matéria, nos ensinando como que a gente vai passar na prova, e a gente fica panguando. A gente fica viajando na maionese, não dá atenção quando o professor está ali nos ensinando a matéria de como passar na prova. E aí na hora que chega a prova, a gente, Senhor, tem misericórdia, passa de mim essa prova. Meus irmãos, é inevitável que venham as provas. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus sempre vai te provar. E as provas estão relacionadas aos estágios de crescimento de Deus para a sua vida. Todas as vezes que Deus quer te fazer crescer em uma determinada área, e
todas as áreas da sua vida, Deus vai te dar uma prova específica. Na vida emocional, você vai ser provado. Na vida espiritual, eu e você vamos ser provados. Na vida familiar, nós seremos provados. Na vida ministerial, nós seremos provados. Nos relacionamentos, nós seremos provados. Na vida intelectual, nós seremos provados. Na escassez, nós seremos provados. Na abundância, nós seremos provados. E o que vai fazer com que você vença as provas é o quanto você estava atento aos ensinamentos do Senhor. Porque Deus, todas as vezes que Ele dá-nos uma prova, lá no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que o Senhor, Ele não nos dá uma prova ou uma provação maior do que as nossas forças. E junto com a prova, Ele dá o escape, ou seja, a matéria, o livramento, o entendimento de como você vai vencer aquela prova. Todas as provas que você passar, Deus só permite com que você passe, porque Ele já te ensinou como vencer. Tentação na área sexual, Ele te ensinou como vencer. Tentação na área emocional, Ele te ensinou como vencer. Na área financeira, Ele te ensinou como vencer. Tentação na área espiritual, Ele já te ensinou como vencer. E aí muitas vezes a gente é reprovado na prova. O que é que acontece quando a gente é reprovado na prova? Tem que fazer tudo de novo. Você toma bomba. E tomar bomba é ruim demais, irmão. Amém. Tomar bomba é ruim demais. Tomar bomba traz vergonha para nós, para nossa família. Tomar bomba traz vergonha para aqueles que nos ensinaram como vencer a prova, como passar pela prova. Existem pessoas que tomam tanta bomba na vida que eles já estão com 60 anos na primeira série. Já viu aquelas pessoas que são velhas de crente, são velhas de igreja? Já tem 5, 10, 20 anos de crente, mas continuam no mesmo patamar? São pessoas que ainda não conseguiram passar pelas provas que Deus os provou. Toda palavra que Deus te der, Ele vai te provar por ela. Se Deus te deu uma palavra hoje, prepare-se, você vai ser provado por ela. Além de Deus te provar pela palavra que Ele te der, Ele também vai permitir com que o diabo te tente. Porque Satanás, ele é aquele que vai tentar roubar as sementes que foram lançadas sobre as nossas vidas. E como que ele vai roubar as sementes? Por meio da tentação. Mateus capítulo 13 vai falar sobre a parábola do semeador. E ele fala que uma das sementes que o semeador lançou caiu em terreno rochoso. E o terreno rochoso fala de um lugar onde a semente ela começou até a crescer. Mas de repente veio o sol e queimou aquela semente. E ela queimou porque ela não tinha profundidade em suas raízes. E a Bíblia fala que essa pessoa que recebeu a palavra em terreno rochoso é uma pessoa que alegra-se em receber a palavra. Aquele cara que ouviu a palavra, essa palavra é de Deus. Nossa, essa palavra é para mim. Eu recebo essa palavra. Que palavra boa. É Deus falando comigo. Aí beleza. Ele começa a crescer dentro da palavra. Aquela palavra começa a crescer dentro dele, que é a forma da aceitação da palavra. Mas aí de repente a Bíblia fala que vem o sol. O que é o sol? A Bíblia fala que o sol representa a tentação, a provação em cima daquela palavra recebida. E se a pessoa ela tem um coração rochoso, se a pessoa ela tem dificuldade, ela é uma pessoa inconstante, o sol vai vir, a provação vai vir, logo ela vai queimar aquela semente. Ela vai queimar aquele broto que nasceu.
Porque o que vai fazer com que você vença as tentações e vença as provações, vença os testes que vierem por meio das palavras que você receber, é o quanto você é constante em aprofundar suas raízes na palavra de Deus. Deus, ele virou para você e falou o seguinte: você precisa orar mais. Você tem orado como Deus te pediu para orar? Você perseverou? Você está sendo constante naquela palavra? Às vezes a gente é constante o primeiro dia, o segundo dia, a primeira semana, mas aí de repente a inconstância vem tomando conta do nosso coração. As circunstâncias da vida. A Bíblia fala que outra semente caiu no meio dos espinhos. E essa semente que caiu no meio dos espinhos é a representação do sufocar. A semente começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. E esses espinhos é a representação das preocupações com as coisas da vida. E hoje nós estamos vivendo nesse tempo em que as pessoas estão muito preocupadas com as coisas da vida. É preocupado com os afazeres de casa, preocupado com o trabalho, preocupado com a vida emocional, preocupado com a internet, preocupado com os likes, preocupado com um amigo que ele tem que visitar, preocupado com as contas que tem que pagar. Os afazeres da vida vão sufocando a semente lançada. E quantas pessoas não largaram o propósito por causa de trabalho, foram inconstantes? Quantas pessoas não largaram o propósito por causa das preocupações com o que ter, com o que ser, com o que fazer? Quantas pessoas não largaram o propósito por causa de relacionamentos? Quantas pessoas não largaram, deixaram, Deus falou, agora é para você caminhar aqui. E aí no meio da caminhada, ela se distraiu com as coisas do mundo. E hoje em dia Satanás ele tem dado tantas distrações para nos tirar do propósito. E uma das coisas que tem mais distraído as pessoas hoje em dia se chama rede social. As redes sociais têm feito tantas pessoas retrocederem. Seus estudos, seja constante no seu trabalho, seja constante no seu ministério, seja constante em obediência, seja constante em submissão, seja constante no propósito que você fez. Meu Deus. Seja constante, irmãos, em todas as áreas. Seja constante como marido, seja constante como filho, seja constante como esposa, seja constante como servo, seja constante como membro de uma igreja, seja constante como ministro do altar, seja constante como membro de um ministério. O segredo da vitória é a constância, é a perseverança, é a dedicação. Quanto mais constantes nós formos, mais vitoriosos seremos. Quanto mais constantes nós formos, mais cresceremos. Você não pode, uma hora estar alegre, uma hora estar triste. Vença a tristeza pela constância da alegria. Você não pode uma hora estar firme em Deus, outra hora parecer que você é um desviado. Uma hora a autoestima está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora nós estamos cheios da presença de Deus, fiel, firme, de repente... Não pense tal homem que receberá alguma coisa da parte do Senhor. Está escrito aqui. Tudo isso está relacionado à condição do nosso espírito e às nossas bases de fé, as nossas bases de constância. Eu creio, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Eu não estou vendo a transformação do meu marido, eu não estou vendo a transformação do meu filho, da minha esposa, eu não estou vendo a mudança do meu trabalho, eu não estou vendo eu crescendo nesse lugar, mas eu creio, eu vejo pelos olhos da fé. Quando eu vejo com os olhos naturais, quando eu ouço com os ouvidos naturais, está tudo errado,
nada mudou, mas os meus olhos de fé, eles me fazem enxergar aquilo que os olhos naturais não veem, e por isso eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer nesse casamento, eu vou permanecer nesse trabalho, eu vou permanecer nesse ministério, eu vou permanecer nessa palavra, eu vou persistir nesse projeto, eu vou persistir nesse sonho. A fé te levará a alcançar aquilo que os seus olhos não podem ver. Aleluia. Eu poderia falar sobre muitas coisas aqui, mas a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, ele precisa ser constante. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17 que a gente não pode parar de orar, a gente precisa ser constante na oração, orar sem cessar. Colossenses 4,2 diz que nós devemos perseverar, ser constante na oração. Josué capítulo 1, versículo de 7 a 8, fala que nós devemos ser constante na busca pela palavra de Deus. Salmo capítulo 1 diz que nós devemos meditar de dia e de noite, ser constante. E para finalizar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Versículo 58 de 1 Coríntios 15 diz: portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, não no ser humano, não no seu patrão, não no seu pastor, não nos seus pais, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Seja constante em congregar, seja constante em buscar, seja constante em adorar, seja constante na palavra que Deus te deu. Feche seus olhos, coloque sobre os seus pés, vamos orar. Senhor, essa palavra, ela me ministra muito, porque como uma pessoa fleumática, eu sou tentado a deixar a água rolar. Essa palavra me ministra muito, porque como uma pessoa fleumática, às vezes a gente eu, por exemplo, eu custo de tomar uma atitude, mas eu quero viver, Deus, uma vida mais constante ainda em sua presença. Eu oro não só por mim, mas por cada jovem que está aqui, cada pessoa que está aqui. Essa palavra é principalmente para os nossos jovens, porque uma geração inconstante é a geração de jovens que nós temos visto esse tempo. E a palavra do Senhor diz que os jovens foram escolhidos pela sua força, pela sua constância. E o diabo tem roubado a constância dos jovens. O diabo tem roubado a constância dessa geração, para que eles não sejam frutíferos. Mas eu declaro sobre a vida dessa nossa juventude um tempo novo, em que eles vão estabelecer um propósito de permanecer no Senhor, permanecer na palavra, permanecer em santidade, permanecer no seu propósito, permanecer naquilo que o Senhor declarou. Eu declaro que o nosso coração seja uma terra fértil para a Tua palavra, que nós não sejamos o terreno rochoso, que nós não sejamos aquela semente que caiu à beira do caminho, que nós não sejamos aquela semente que caiu entre espinhos, mas que nós sejamos uma terra fértil para a Sua palavra. Quando nós somos provados, ou quando nós somos tentados por causa da Sua palavra, que o Senhor nos permita permanecer firmes assim como Jesus. Jesus, ele permaneceu firme no deserto enquanto ele era tentado pelo diabo. Ele usou a palavra. A palavra é uma das principais armas. A fé e a palavra, o escudo da fé e a espada do Espírito são armas de defesa e ataque. A fé e a palavra vão nos fazer permanecer contra as astutas ciladas do diabo. A palavra é o livro
que vai fazer com que nós venhamos passar em todas as provas. A tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus sobre cada um de nós, os jovens aqui dessa noite, cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, que vão ouvir essa palavra, que eles venham, Senhor, agora alcançar a autoridade na tua palavra de governo, a autoridade de fé, a fé e a palavra, o escudo e a espada, em nome de Jesus, vão fazer com que eles destruam todas as tentações ou provações, vençam todas as tentações e as provações que eles porventura venham enfrentar em sua vida. Eu declaro um tempo de vitórias, conquistas sobre toda prova, sobre toda tentação. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal. Que o Senhor venha estabelecer o seu reino, o seu querer e a sua vontade sobre as nossas vidas, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir.